Lucas capítulo 24, versículo 26. Preste bastante atenção nessa noite naquilo que o Espírito Santo diz. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quando João escreve as cartas para as igrejas das 7 igrejas da Ásia Menor, no final de cada carta o Espírito Santo dizia assim, através da boca de João: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E continua, irmão, o Espírito Santo continua falando comigo e com você. Amém? Temos que estar espiritualmente atentos à voz do Senhor nessa noite. Lucas 24, 26 diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Palavras do próprio Jesus. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Aleluia! Irmão, Jesus se fez conhecido para 2 discípulos no partir do pão. E nós estamos aqui nessa noite no partir do pão. E é no partir do pão que Jesus se revela para mim e para você. Aleluia! Como Ele é extraordinário. Como o Senhor da glória é extraordinário. Está aqui nessa noite. Aleluia! Para fazer algo poderoso no meu e no seu coração, na minha e na sua vida, na nossa casa. Jesus morre, ressuscita, e os discípulos estão indo de Jerusalém e lá para a aldeia de Emaús, mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém. E eles saem desconsolados, desanimados, entristecidos, porque Jesus, afinal de contas, tinha morrido. E eles esperavam que Jesus tivesse resolvido a questão de Israel com Roma, que Jesus tivesse os libertado do cativeiro, ou talvez da perseguição, ou da opressão romana. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para fazer uma obra poderosa dentro, não era fora. E é o que Ele está fazendo nessa noite. É uma obra aqui dentro, é uma obra aí dentro, uma obra aqui dentro, não é fora. Porque uma coisa eu digo para você, irmão, irmã: se Jesus resolver aqui dentro e resolver aqui dentro, Ele resolve aí fora. Amém? Ele primeiro precisa resolver você aqui, porque se Ele resolve por dentro, Ele resolve por fora. E a gente tem a mania de fazer assim: não, o Senhor tem que resolver esse problema, o Senhor tem que abrir essa porta para mim, o Senhor tem que mover esse gigante, o Senhor tem que mover essa muralha. Primeiro Deus trabalha dentro de você, e depois Deus trabalha fora de você. Aleluia! Primeiro Deus resolve algumas coisas pendentes que estão dentro de você, para depois Ele trabalhar por fora. Por que muitas muralhas não caem, irmão? Por que às vezes muitos gigantes não caem? Olha Davi diante do gigante. Primeiro, Davi se indignou por dentro. Ele diz: quem é esse homem? Quem é esse gigante que confronta o Deus de Israel? Quem ele pensa que ele é? Primeiro houve uma indignação aqui, pro lado de dentro. E ele falou com o Senhor: o Senhor não capacitou para derrubar gigantes. Todas as vezes que há uma indignação santa no nosso espírito com relação às coisas erradas ou às afrontas do inimigo, nós buscamos o Senhor e colocamos a nossa razão diante dele. Deus se coloca na frente por mim e por você e pleiteia a nossa causa. Não há gigante que ficará diante de você, não há muralha que ficará diante de você, não há crise, porque Deus está no controle. Aleluia! O gigante se apresentou com tantas ameaças, irmão. Era um guerreiro, um campeão. Golias, 3 metros de altura, totalmente aparamentado, forte guerreiro. Davi, pequenininho,
E você vê diante de um homem de 3 metros de altura, guerreiro, vencedor, gigante. Mas ele não foi na força do seu braço, ele não foi na força das suas convicções, ele não foi na força do seu intelecto, ele foi no poder e na unção de Deus. Deus o fez vencedor. O Espírito de Deus foi com ele. Quando Davi pega aquela única pedrinha pequenininha, irmão, coloca no seu estilingue, no seu alforje, na sua funda, e ele gira e lança no gigante, a Bíblia diz que a pedra atingiu a testa de Golias, e que Golias não cai para trás, ele cai para frente, porque o Deus que ele estava afrontando estava na frente dele. O exército dos filhos de Deus que ele estava afrontando estava na frente dele. Ele caiu para a frente. Esta é uma mensagem que aquele que se levanta contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, vai cair diante de você, vai cair diante do Deus que você serve. Aleluia. Irmão, eu sei que eu li um texto de 2 discípulos que estão indo de Jerusalém para Emaús. E a caminhada desses homens era uma caminhada um tanto triste, em 11 quilômetros de caminhada. E eles foram caminhando de Jerusalém até Emaús, se lamentando tristes, porque o que tinha acontecido com Jesus tinha sido morto na cruz. Estavam desconsolados. Talvez alguma circunstância na sua vida hoje tenha deixado você assim, triste. Você tem caminhado cabisbaixo, desconsolado, desanimado, assim como esses 2 discípulos estavam indo para Emaús, talvez para sua aldeia de origem, longe de Jerusalém, onde tudo tinha acontecido. Jesus tinha morrido, tinha sido levado ao sepulcro. Mas na sua caminhada de 11 quilômetros de lamentação, e um alto se comiserando com o outro, e falando para o outro: poxa vida, mas infelizmente ele morreu, não era isso que nós esperávamos, nós queríamos que acontecesse isso, que Israel fosse liberta, que houvesse algo poderoso de Deus, ele morreu infelizmente, e agora nós estamos voltando para casa. De repente, Jesus aparece, se aproxima e começa a caminhar junto com eles, irmão. Jesus começa a caminhar no mesmo caminho junto com eles, indo para Emaús. E já vou dizer logo para você, acontece muito assim, irmão, na nossa crise, nas nossas dificuldades, como a gente está muito na lamentação, muito no problema, envolto com a circunstância, que é normal, a gente tende a não ver Jesus, tende a não ver que Deus está do nosso lado, tende a não ver que Deus está dialogando conosco, falando conosco, nós não sabendo que é Ele. Os nossos olhos estão fechados, estão tão obscuros por causa do problema, talvez por causa da tristeza que você está passando, da dificuldade que você está passando, você não consegue ver um pouco além daquilo que você está vivendo. Mas eu já quero afirmar para você, Jesus está juntinho de você, Jesus está bem do seu lado, como estava junto com os discípulos, e eles não conheceram Jesus. Às vezes é assim, às vezes a prova, às vezes a luta que estamos passando não nos permite ver Jesus do nosso lado, está caminhando do nosso lado, falando conosco, e eles reclamando de Jesus. A Bíblia diz que Jesus então começou a falar das Escrituras, o texto diz no versículo 27, que Jesus disse: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes dele o que se achava em todas as Escrituras. Irmão, por causa desse fato aqui, vai começar a acontecer algumas coisas extraordinárias. A importância de eu e você estarmos diante das Escrituras, estarmos diante da palavra de Deus que é revelada, a palavra de Deus que muda a nossa vida, muda a nossa condição espiritual, a nossa condição física, muda a nossa história para sempre. Aleluia. E Jesus começou a explicar-lhes o que havia de acontecer segundo as Escrituras. E chegando à aldeia para onde ia, o Emaús, ele fez como que ia para mais longe. Jesus não queria entrar com eles na casa. Jesus falou, queria seguir, mas os discípulos disseram assim, o constrangendo, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde, já declinou o dia. E entrou ele para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu na mesma hora. Esses 2 homens eram discípulos que agora estavam abalados por conta de não ver Jesus depois da ressurreição.
achando que estava tudo acabado. Mas quando Jesus entra na sua casa, quando se assenta à mesa com eles, e quando Jesus pega o pão, abençoa o pão e parte e entrega para eles, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Irmão, esse é o único pão que abre os nossos olhos espirituais. Essa é a única mesa que muda a nossa história. Esse é o único momento que tira todas as nuvens turvas da nossa visão, que nos abre a visão espiritual. Foi o que Jesus fez com esses homens, com esses 2 discípulos que estavam perdidos na sua caminhada. Quando Jesus partiu o pão e entregou para eles, na mesma hora a sua visão espiritual foi aberta. Aleluia! Essa é a mesa, irmão, é a mesa do discernimento, é a mesa que abre os nossos olhos, que abre a nossa visão espiritual. Você não vai encontrar e não vai achar isso em outro lugar. Não existe outro ambiente para que isso aconteça. E quando os seus olhos se abrem, Jesus desaparece no meio deles, porque Jesus já tinha ressuscitado. O que eles fazem? Na mesma hora, diz a Bíblia, versículo 33, levantando-se, tornaram para Jerusalém, mais 11 quilômetros para trás. Voltaram para Jerusalém, lá eles encontraram os discípulos. Estava lá Pedro, Tiago, todos os discípulos. E aí no versículo 34 diz: os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Porque Jesus apareceu para Simão, apareceu para Maria e foi aparecendo para os discípulos. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Jesus foi no caminho com eles. Enquanto eles estavam no caminho, na tristeza, eles não estavam percebendo que era Jesus. Mas quando eles chamaram Jesus para entrar em casa, sem saber que era Jesus, quando Jesus vai comer com eles o pão, e Jesus dá graças e parte o pão e entrega, os seus olhos estão sendo abertos. Nós estamos diante do pão nessa noite, os teus olhos e os meus olhos estão sendo abertos. Aleluia. Jesus está aqui, irmão, Ele está aqui. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus pendurado lá na cruz do Calvário. Aleluia. E é pelo sangue carmesim. Deixa eu já falar para você, irmão, eu não quero me alongar na palavra, eu quero que você entenda o seguinte: Deus está falando de algumas coisas aqui nessa noite, da sua presença revelada pelas Escrituras. Deus está falando comigo e com você sobre fervor espiritual, coração em chama e palavra e comunhão com Jesus. Fervor espiritual, Deus quer fazer e provocar no seu espírito, no meu espírito, um fervor poderoso. Quer colocar o seu coração e o meu coração em chamas na presença dEle. Deus nessa noite quer que a sua palavra gere uma comunhão no meu e no teu espírito, que mude a nossa vida. Aleluia. Talvez por conta da circunstância o seu coração está frio, o seu fervor, o seu nível de espiritualidade baixou. Talvez ou pela distância de Deus, ou pela fraqueza, ou pelas limitações. Mas nessa noite, Jesus está aqui para mudar essa história. Tem um pão que está sendo entregue aqui. Foi o pão que Jesus compartilhou com os discípulos no caminho, sem saber que Ele estava com eles. Jesus está junto com você todo dia. E talvez você não está percebendo, mas eu estou falando para você, Ele está junto com você. Junto com você nessa circunstância. E a gente, irmão, por ser humano limitado, a gente sempre olha mais para a circunstância, sempre olha mais para a nossa limitação, o que é normal, ser humano, somos seres humanos. Mas enquanto isso, estamos vivendo na dificuldade desta vida, mas Jesus está caminhando do nosso lado, pertinho de nós, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não entenda, Jesus está aí. Aleluia. E os discípulos caminhavam sem compreender o que estava acontecendo, mas o fato de Jesus partir o pão abriu os olhos e fez algo extraordinário, que está no texto no versículo 32. Olha o que eles disseram: e abriram-se-lhe os olhos, então os olhos, e conheceram, e o conheceram. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, nós conhecemos de fato quem é Jesus. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, nós vemos quem é Jesus que está conosco.
quando a luta e a prova, quando a dificuldade não permitia, porque os nossos olhos estavam fechados para Ele e abertos para as circunstâncias. Mas quando Jesus partiu o pão, irmão, quando abençoou e partiu o pão, os discípulos entenderam: esse é o mestre, esse é o mestre. Irmão, Jesus está partindo o pão aqui nessa noite, ó. Ó, Ele partindo o pão aqui, ó. Isso aqui é partir o pão. Quando eu abro a palavra, quando eu abro a Bíblia, Ele está partindo o pão. E o que eu estou fazendo aqui com você? Eu estou compartilhando o pão, assim como Ele fez. Jesus parte o pão e reparte o pão está sendo repartido aqui nessa noite, e a maior evidência disso é que os meus olhos e os teus olhos espirituais estão sendo abertos por isso. Você vai ver do seu lado, você vai ver tudo agora, você vai enxergar tudo agora. Assim, essa luta aí, mas Jesus está aqui. Essa luta não é nada perto dele, esse gigante não é nada, Jesus está aqui. Essa muralha aí, essa muralha não é nada, Jesus está aqui. Com os teus olhos abertos não há mais limitação espiritual. Com os teus olhos abertos não há mais dúvida, há uma fé extraordinária. Quando os olhos se abriram, olha o que os discípulos disseram no versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Porventura não ardia o nosso coração pelo caminho, quando Ele nos falava e nos abria as Escrituras? Irmão, entenda uma coisa: o seu coração e o meu coração só vai arder se nós ouvirmos as Escrituras. Quando Jesus abre as Escrituras, o nosso coração arde. E aí eu fui procurar no grego ardia, a palavra cardia, que fala do cardio, do coração, que fala do órgão que bombeia o nosso sangue, que faz menção também ao centro da vida espiritual. A cardia, esse lugar da vida onde Deus manifesta a vida, agora no centro da vida espiritual. E aí a palavra ardia lá no grego significa colocar fogo no coração, colocar chamas no coração, ou colocar o coração em chamas. É isso que Jesus quer fazer com o teu e o meu coração espiritual, nos colocar em chamas nessa noite, abrir os nossos olhos para a realidade que Ele está conosco, e o seu coração não é um coração frio, é um coração que arde no fogo da glória do Senhor, no fogo do Espírito de Deus. Aleluia. Porventura não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho? Porventura não ardia o nosso coração quando Ele abria a Escritura? Oh, irmão, se ouvir a voz de Deus não faz arder o seu coração, não sei mais o que vai fazer arder. Se ouvir a palavra de Deus e abrir a Escritura, e se isso não arder o teu coração, eu não sei mais o que vai arder. Aleluia. Jesus nessa noite quer colocar fogo dentro do seu e do meu coração. Esse lugar é um altar para Deus. Esse lugar é um lugar onde Deus é adorado, onde o Espírito Santo é aclamado, onde Ele faz a obra dele na sua e na minha vida. Os discípulos constataram isso. Mas não é possível, conversando com esse homem. Por que eu não entendi? Eu estava na prova, eu estava na tristeza. Você entendeu o que estava acontecendo? Mas eu conversava com ele, meu coração ardia. Você sentia? Você sentia um falando para o outro? Você sentia que seu coração ardia? Você sentia que havia alguma coisa diferente quando falava com ele? Quando ele começava a falar das Escrituras? Quando ele começava a falar de Deus? Quando ele começava a falar que se cumpriu as Escrituras, que o Cristo devia padecer e morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia? O seu coração também ardia, o meu também ardia. Aleluia. Ele era o próprio Deus andando conosco. Aleluia. É por isso que o nosso coração ardia. Agora eu entendi, era Jesus que estava comigo, eu não sabia. É por isso que o meu coração queimava em brasa, em fogo, quando Ele falava da palavra. A sua palavra é fogo, a sua palavra é glória. E quando Ele abria a Escritura e começava a falar, começava a mexer aqui dentro, eu sentia um fogo aqui dentro, eu sentia algo diferente aqui dentro. Só pode ser Deus. E é Ele que está falando nessa noite comigo, com você. É o mesmo que estava lá junto com eles, está aqui nessa noite para fazer o meu espírito, o seu espírito ser aceso de novo. Aleluia.
Irmão, eu e você não podemos nos contentar com uma vida fria no Espírito. Nós somos pentecostais, não somos? A gente não é o povo do fogo? Glória a Deus. Às vezes a gente critica o povo do fogo, os pentecostais que roda. Eu sei que tem muita coisa que tem acesso, eu não concordo. Mas fica perto de um crente que anda com Jesus e tem o coração aceso para você ver, irmão. Ou você queima, ou você estraga. Alguma coisa vai acontecer. E esse crente é você e sou eu. O nosso coração tem que estar em chamas para Deus, em chama. E as pessoas que chegam perto da gente têm que sentir Ele conosco, porque o seu fogo e a sua glória está conosco. A sua unção está na nossa casa. Quando as pessoas chegarem, o que está acontecendo? Estou sentindo meu coração arder. O que é diferente aqui? Jesus está aqui. Jesus está aqui. Se o coração arde, é porque a presença dEle está comigo e com você. Ah, mas é o coração físico que eu estou falando. Não, irmão. Eu estou falando que é algo que mexe por dentro assim, que você sente. Você fala assim, eu nunca senti isso. Eu já senti isso, mas passou faz tanto tempo, nunca mais eu senti. Jesus quer fazer você sentir de novo nessa noite. Talvez esse foguinho está bem pequenininho, está só uma linguinha, uma lâmpadazinha assim, só uma faísquinha. Jesus quer acender de novo esse fogo nessa noite. Jesus quer fazer esse coração arder. E esse pão aqui, irmão, provoca isso. Essa palavra provoca isso. Todas as vezes que Jesus abre a palavra, todas as vezes que Jesus abre o pão e começa a falar, todas as vezes que Ele começa a falar, o fogo começa a ser aceso. Deixa eu dar um exemplo para você. Jesus caminhou com os discípulos 3 anos e meio. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus. A Bíblia diz, depois de 40 dias, de 50 dias, Jesus ressuscitou e ficou por espaço de 40 dias, aparecendo para um, aparecendo para outro, se mostrando para um e para outro. Apareceu para os discípulos que estavam a caminhos de Emaús. 40 dias, Ele apareceu para mais de 500 pessoas. 40 dias. Se completando 50 dias, 10 dias depois, Jesus, Ele vai ao Monte das Oliveiras e Ele vai assunto aos céus. Ele sobe e os discípulos veem Ele subindo. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, Atos capítulo 2. E os discípulos estavam reunidos num cenáculo, como nós aqui estamos, em uma casa fechada, orando e buscando ao Senhor, orando e buscando por Ele, desejando por Ele, desejando, porque Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador, que era o Espírito Santo. Então eles tomaram posse da promessa de Jesus e começaram a orar e buscar o Senhor, e buscar o Senhor. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, que de repente, um vento veemente, impetuoso, entrou naquela casa onde todos estavam assentados, e o vento soprou naquele ambiente que foi a presença do Espírito Santo. O vento soprou nos crentes e a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Quando você olha para uma vela e vê a vela acesa, vê a língua de fogo, essa língua de fogo estava na cabeça de cada um dos crentes que estavam buscando Jesus. Aleluia. Sabe o que Ele fez, irmão? Havia um fogo no coração daquela igreja que buscava por Ele. Havia um fogo aceso lá no coração. Isso foi tão forte. E quando o Espírito Santo soprou os crentes, quando o Espírito Santo soprou, o fogo que estava dentro acendeu a cabeça de cada um deles. É como se eles estavam cheios do óleo, fervendo por dentro. E quando o Espírito Santo sopra, o fogo acende nas suas cabeças. Aleluia, a glória de Deus é revelada sobre os filhos. Aleluia, como que está o nosso coração nessa noite? Talvez você entrou com o coração frio, talvez o coração triste, talvez o coração angustiado, talvez o seu sentimento bagunçado. Mas o Espírito Santo está aqui, irmão, para acender um fogo nesse lugar. E quando Deus acende fogo, irmão, o que vai acontecer? No lugar que está frio, no lugar que está escuro, no lugar que está difícil, quando Deus acende o fogo, irmão, o fogo de Deus revela todas as coisas. O fogo de Deus espanta a frieza. O fogo de Deus espanta a tristeza. O fogo de Deus traz vida, traz luz, traz glória para o nosso interior. Ah, Jesus está aqui nessa noite, abrindo as Escrituras, e eu sei que algo vai acontecer, e já está acontecendo em nosso coração.
Deus não quer você com seu coração triste. Deus não quer você mesmo com tudo aquilo que você está passando. E se você pode dizer, pastor, você não sabe, eu não sei mesmo, só Jesus que sabe, Ele que sabe que vai operar nessa noite na sua vida, Ele que sabe nessa noite, Ele que sabe, eu mesmo não sei nada. Aleluia. Por isso eu tenho que entender como esses discípulos estavam caminhando com a tristeza, irmão, caminhando com a tristeza, mas já a presença de Jesus chegou junto. E quando Jesus chega, a tristeza tem que ir, tchau, vaza. Não há lugar para você aqui, não há lugar para depressão aqui, não há lugar para ansiedade aqui, não há lugar para ansiedade, não há lugar para tristeza, para angústia aqui, porque Deus está aqui. Esse fogo, irmão, muda a minha e a sua história. Quem está colocando fogo nessa noite é Jesus. Aleluia. Que Jesus, quando Ele parte o pão, entenda isso aí, irmão. Quando Ele parte o pão, o gesto de partir o pão abre os olhos. Partiu o pão, abre os olhos. E quando Ele parte o pão e abre os olhos, eu vejo que é Ele. Meu Deus, é Jesus que está aqui. Eu não tinha percebido ainda. E aí, você esquece tudo, irmão. Esquece tudo. Aquela doença, aquele problema, você esquece tudo. Você está olhando para Ele. Ele está no controle. Ele está no controle. Ele abriu os teus olhos. E depois disso, depois de abrir os olhos, e aí vai haver outra constatação. Como eles constataram. O nosso coração não ardia quando Ele falava. O nosso coração ardia quando Ele falava. Não era quando aquele homem que narra o jogo, lá a partida do time. Meu coração não arde por causa do time. Não, meu coração não arde por causa dos entretenimentos. O meu coração não arde por causa da novela ou da série. O meu coração não arde por causa das coisas desse mundo. O meu coração só arde quando eu escuto Ele falar, quando eu escuto Ele partir o pão, quando eu escuto a voz dEle, o meu coração arde. E a consequência disso é que, quando eles disseram, nosso coração não ardia quando Ele falava, quando Ele abria a Escritura. Irmão, não tem como arder só assim, só ouvindo Jesus e ouvindo as Escrituras. Meu coração e o seu vai acender e vai arder, porque vai, irmão, vai, no nome de Jesus, vai. O que vai acontecer depois disso, pastor? Só vai arder só e vai queimar e por isso mesmo? Não é só isso. O que aconteceu com eles? Rapaz, o seu coração também, você sentia isso? Você sentia a mesma coisa que eu estava sentindo quando Ele estava falando? O que acontece quando eles constatam isso interiormente? A Bíblia diz que na mesma hora se levantaram e tornaram para Jerusalém, porque eles estavam sem propósito. É assim, irmão, muitas vezes quando a gente passa pela dificuldade, quando a gente está envolto a problemas, a gente perde o propósito de Deus, perde a direção de Deus. E aí, você acha que Deus vira as costas? Você acha que Deus abandona você? Não, Jesus vem para o seu lado. Você não percebe, mas Ele está do seu lado. Você não percebe, mas Ele está. Até que Ele se revela da maneira mais singela. E aí constataram, olhos abertos, coração queimando. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Voltaram para o propósito. Voltaram para o propósito. Deus quer fazer você voltar para o propósito. Deus quer fazer você voltar para a obra, para o propósito dEle, para o chamado dEle, para a vontade dEle, para a obra dEle. Só alguém com o coração queimando volta para o propósito de Deus. Só alguém com os olhos abertos entende que está vendo Jesus. E ao ver Jesus você não vai ficar mais parado. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Pedro já viu Ele. Jesus está aparecendo para todo mundo, mas Ele apareceu para a gente. Quando Ele partiu o pão, a gente reconheceu Ele. Jesus ressuscitou. Agora faz sentido então tudo que Ele falou, tudo que Ele viveu, tudo que Ele ensinou. Significa que Ele vai fazer coisas maiores na sua vida e na minha vida. Significa que as suas promessas vão se cumprir. Significa que vale a pena viver com Jesus. Ele está vivo, Ele está vivo.
Aleluia. Jesus está